Sistema de casas. Você sabe por que você emprega o sistema de casas topocêntrico, plácidos, regiomontanos? Você sabe que existem diferenças entre eles e que é possível configurar isso a partir de software e que isso gera diferença na interpretação? Primeiramente, o que são sistemas de casas? As casas astrológicas são divisões do espaço e que correspondem ao movimento da Terra em torno de si mesmo, em torno do seu próprio eixo. As casas astrológicas no mapa, elas particularizam a sua experiência nesta vida. Cada uma delas indica uma área de acontecimentos. Assim, a casa 1 é o eu, a casa 2 é o meu, é o seu dinheiro, os seus recursos, as posses, e assim sucessivamente. Existem diversas maneiras de se dividir esse espaço. Eu vou me focar aqui exclusivamente em 3 sistemas considerados quadrantes. Os sistemas quadrantes são aqueles sistemas cujo o ascendente é o começo da casa 1 e o meio do céu é o começo da casa 10. Desde a mais remota antiguidade, astrônomos e astrólogos se debruçaram para melhor tentar representar o céu que eles estavam vendo, o céu do nativo. Cada método corresponde a um conceito diferente, uma filosofia por trás diferente do que será dividido. Portanto, corresponde também a uma visão interpretativa. As casas astrológicas são, de fato, 12 setores de 30 graus cada uma. Em razão de projeções, de como a gente projeta isso numa folha de papel, essa representação acaba parecendo estar deformada em relação ao zodíaco. A maior parte dos métodos que a gente conhece, ou que são empregados, na realidade, são mais de 200 métodos diferentes de representar as casas astrológicas, mas a maior parte dos métodos são conhecidos pelo nome dos seus autores. O sistema de casas de Plácidos, ele foi uma resposta a outros sistemas que já estavam sendo empregados. O sistema de Campano estava em franco crescimento. O Alcabitius modificado, ou Alcabitius pelo método de declinação, era um método muito utilizado na época. Alguns astrônomos usavam Porfírio, alguns astrólogos usavam Porfírio. E Plácidos, que era um monge, ele resolveu fazer uma outra ideia. Ele resolveu privilegiar o zodíaco, então ele saiu um pouco dos conceitos astronômicos, e trisseccionar, ou seja, dividir em 3 a partir do movimento do ascendente progredido. Então ele privilegia o zodíaco. O método de cálculo é como Alcabitius, é um cálculo que ocorre por aproximação, a gente repete o método por 3 vezes. E a projeção, como a gente pode ver no diagrama, é uma projeção deformada. Ela é deformada no próprio globo. O método de Plácidos é um método atualmente talvez o mais empregado. Em segundo lugar está o sistema de Corr, que contém um erro de cálculo crasso, né, e não permite projeção no globo. O método de Plácidos, pelo fato de privilegiar o zodíaco, ele tem uma série de particularidades interessantes. É um método considerado relativamente exato, embora também tenha os seus problemas. Aqui nós temos o mapa de Morand de Villefranche, um astrólogo do século XVI. Observe o tamanho da 12ª casa, que começa em Peixes, termina em Áries, tem Touro e Escorpião interceptados por esse sistema. Conforme a gente muda o sistema de casas, nós vamos observar que existem modificações não na posição dos planetas, não na posição do ascendente nem no meio do céu, mas nessas cúspides intermediárias. O que de fato muda de um sistema para o outro, nós vamos observar que são as cúspides, ou início das casas 11, 12, 2 e 3 e os seus opostos. Então, em Plácidos a gente tem esse setor grande de casas aqui, projetado desta maneira. Campanos era um outro monge. Se a gente procurar pela internet, nós vamos encontrar muitas orações, muitas preces compostas por ele. Campanos teve uma outra ideia. Ele é anterior a Plácido, o sistema dele estava começando a crescer, e talvez pelo fato de ele não contar com um marketing tão grande quanto o Regiomontanus, que é contemporâneo, ele não teve a mesma projeção, o sistema dele não teve o mesmo sucesso que obteve Regiomontanus. Campanos
ele privilegia o espaço local. Então, o horizonte passa a ser dividido a partir do ponto cardeal leste, o primeiro vertical, e a partir daí divide em 12 setores iguais. Ele corresponde ao movimento real do Sol no céu. Ele privilegia o espaço local, consequentemente ele privilegia o espaço sagrado, o espaço do nativo, né? Ele possui um cálculo que é considerado exato, é absolutamente preciso, é extremamente simples para quem conhece as ferramentas, né? E a projeção astronômica dele é precisa também, é perfeita, né? Então não há problema com relação a esse método. Como disse, esse monge era um monge extremamente discreto, preferiu rezar. O método dele, apesar de ser um método muito interessante, era utilizado por Dane Rudhyar, mas acabou não tendo o destaque. Usa-se bastante na Inglaterra ainda, mas não é um dos sistemas de casas mais utilizado. Aí nós temos a projeção de campanos para o mapa de Mohan. Essa representação, se ele pudesse ver eclíptica no céu, seria a representação real do mapa. Observa que a casa 10 ela é menor, a casa 11 começa ali em Aquário e tem interceptado Peixes e Touro, que nós já tínhamos visto anteriormente. A disposição das casas é diferente. Existem algumas críticas também com relação a campanos, mas são críticas que de fato não procedem tanto assim. São preciosismos dos detratores, dos inimigos do sistema. Mas ascendente e meio do céu são os mesmos, apenas as cúspides intermediárias é que a gente tem uma modificação. Neste caso, a 12ª casa, que é enorme. Se nós formos considerar a natureza de Mohan, este Peixes interceptado faz mais sentido, a biografia dele faz muito mais sentido do que ter peixe na cúspide da 12ª, né? O sistema de regiomontanos é um sistema bastante interessante, mas se a gente for pensar em privilegiar o nativo, ele não privilegia o nativo. É o Equador que é dividido a partir do ponto vernal em 12 seções. Tá? Ele privilegia o mundo, a partir do momento que ele pega o Equador, possui um cálculo exato e uma projeção astronômica perfeita. Tá? O sistema dele é um sistema bastante legal, um sistema interessante, um sistema bom. Foi muito utilizado pelos astrólogos do século XV e XVI, sendo só posteriormente superado por Plácidos. Tá? Astrólogos como Lilly e o próprio Mohan, que criou um sistema, preferiam usar o sistema de regiomontanos. Temos então a projeção ou a representação do mapa do Mohan no sistema de regiomontanos. Observe-se que Touro continua interceptado, não muda, muda a posição da cúspide. A casa 10 vai para Aquário, a casa 11, o início da casa 11 vai ali para Peixes, faz conjunção com o Sol. É uma representação interessante, mas particularmente talvez não seja a mais indicada para o que foi o Mohan, o que ele coloca na sua própria biografia. Mas é uma representação que existe em tabelas de casa, ela foi extremamente empregada, Kepler utilizava e diversos outros astrólogos deram preferência a esse sistema de casas. Regiomontanos também foi um monge, na realidade foi uma pessoa destacada, que participou inclusive da elaboração do calendário gregoriano. Era muito amigo do Papa, ou seja, soube fazer um bom marketing. Antes de partir para as conclusões, eu gostaria de pontuar ainda algumas coisas. Na Europa, utiliza-se muito, e particularmente a escola alemã, gosta muito de um sistema chamado sistema de casas de Koch. A escola Huber usa direto. Ele tem um problema de cálculo bastante grande, no fundo, ele é uma espécie de um Plácidos modificado. Tá? Ele tem uns conceitos pouco abstratos, mas ele tem um erro de cálculo bastante grande e o modelo de Koch que se utiliza hoje não é o Koch original. Ele não possui um sistema de representação astronômica adequado. Aqui no Brasil utiliza-se bastante um sistema chamado topocêntrico, que de topocêntrico não tem nada, ele foi criado por dois astrólogos ou dois matemáticos argentinos, que até hoje nunca disseram qual é o conceito filosófico que se encontra por trás, o que privilegiaram ou não. Né? E ele, no mundo ele é conhecido pelos seus autores, Wendell e Page, os dois autores. Tá? Na Constelar tem um artigo muito interessante a respeito. Esse método topocêntrico também não permite representação astronômica, ou seja, não dá para a gente colocar sobre o globo, tentar desenhar o mapa no globo, não tem como.
Porém, a gente precisa ter em mente o seguinte, que a escolha de um sistema de casas, qual que você vai adotar, existem outros, eu só citei algum, né? Existe Zariel, existe sistema horizontal, existem os mais diversos, casas iguais, mas a escolha do sistema de casas não é apenas uma preferência por cálculo, já que a gente não precisa se preocupar com isso hoje em dia, pois é o software que faz esse cálculo, tá? Mas ele vai interferir na coerência da interpretação, tá? Em alguns métodos de cálculo futuro, como são os cálculos de certas previsões. Então, quem trabalha com determinado método de previsões, como é o caso das primárias, precisa ter muito em mente qual sistema de casas que vai estar utilizando, né? Não vai poder utilizar um sistema de casas que não tenha uma base astronômica por trás. Então, para quem trabalha com primárias, só dá para estar trabalhando dos sistemas de casas quadrantes, desses principais, apenas com esses 3 que eu citei. Se a gente quiser mudar o sistema de casas, é muito fácil. Basta ir no programa de astrologia e modificar na sua configuração método de casa, sistema de casa, cálculo de casas. Dá uma olhada, inclusive, as várias opções que tem lá disponíveis. Mas, se a gente for pensar com coerência, não existe um sistema melhor do que outro. Então, no fundo, trata-se de uma escolha pessoal, adequada à sua interpretação, ao método que você emprega de interpretação, adequada ao seu modelo, à sua visão interpretativa. Então, se você se sente coerente usando o sistema A, B ou C, fique à vontade, tá? Porém, se você trabalha com primárias, necessariamente terá de trabalhar com um desses 3 sistemas. Por essa razão é que eu ofereço um curso onde os principais sistemas de casa, ou os que normalmente seriam utilizados, são apresentados de tal maneira que você possa fazer uma escolha coerente, uma escolha adequada, uma escolha consciente acima de tudo. Você pode depois até mudar o sistema de casas que você emprega, mas se o fizer, vai fazê-lo com coerência. Se mantiver o sistema de casas que vem utilizando, da mesma forma, vai estar muito consciente do porquê está empregando este ou aquele sistema. Agradeço pela confiança, meu nome é Henrique, meus contatos estão aí, meu e-mail, meu telefone comercial, meu celular. Os cursos de astrologia são sempre ministrados na Regulus, cujo telefone está indicado aí. Novamente, obrigado pela confiança, pela atenção.